Olá, povo abençoado de Deus, bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus, seja com todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso devocional Papo da Manhã aqui na Web Rádio Remidos. Você que está aí acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos juntos aí mergulhar na palavra de Deus, um pouquinho atrasado hoje, mas estamos aí, meus irmãos. Que você possa estar se sentindo-se abraçado por Jesus. E diz aí para mim uma coisa, você já disse bom dia para as 3 pessoas mais importantes da sua vida hoje? Ainda não? Então é hora de dar bom dia para o Pai, bom dia Jesus, bom dia ao Espírito Santo de Deus. Você que me acompanha aí, que você seja abençoado em nome de Jesus e não se esqueça de dar bom dia para essas 3 pessoas maravilhosas que são o nosso Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso Consolador. É Ele que nos consola todos os dias porque nós somos aqueles que realmente somos aí guardados pelo Senhor. Você que está aí me ouvindo, você sabe que Jesus te ama, que Jesus ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Então, não deixe de adorá-lo, não deixe de estar meditando na palavra de Deus todos os dias. Não deixe de estar entregando a primícia do seu dia ao Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que está cuidando de você. É Ele que está realmente aí fazendo com que a sua vida tenha sentido verdadeiro. Porque muitas vezes não encontramos sentido da vida por conta daquilo que nós ainda não encontramos realmente o Senhor. Mas a partir do momento que você encontra o Senhor, você pode ter certeza que Ele realmente vai estar aí contigo, te abençoando em todos os momentos. Você já tem guardado o povo em todo o tempo da existência humana, Ele tem amado, Ele tem realmente olhado para o povo e tendo misericórdia. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, que nós possamos realmente entregar o nosso melhor para Deus todos os dias. E o nosso melhor, o que é? É a nossa vida. O que a gente tem de mais valor é a nossa vida e nós temos que entregar ao Senhor todos os dias. Amém ou não amém, irmãos? Amém, é claro, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso irmão Massal. Bom dia, irmão. Deus abençoe sua vida. Irmã Sandra, toda a família aí. Os irmãos estão acompanhando aí. Deus abençoe cada um. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. O irmão Massal já mandou aqui um bom dia. Deus abençoe a toda a família. Excelente esse final de semana. Esse irmão Massal é uma bênção. Um grande abraço para o irmão Massal e para todos os irmãos aí em Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Quero falar um pouquinho com vocês hoje acerca de um tema muito importante, irmão, para nós. Né? Eu quero falar aqui sobre correntes quebradas. Né? Vamos fazer uma ilustração antes da gente entrar na palavra de Deus. Eu sempre gosto de contar uma história antes, isso é muito importante para nós. Então havia um certo escravo chamado Elias. Esse homem, Elias, ele estava preso por longos anos em uma cela escura, acorrentado por grilhões pesados. E os grilhões haviam se tornado parte da sua rotina e ele mal se lembrava como era andar livremente. E sempre que ele tentava se libertar, as correntes o puxavam de volta, lembrando da sua condição. E um homem, ele estava ali acorrentado por tanto tempo, esse homem chamado Elias, mas um dia, um homem vestido de branco entrou na cela e ele tinha uma luz em seus olhos que Elias nunca havia visto antes. E esse homem disse: Elias, eu paguei o preço pela sua liberdade. E suas correntes estão quebradas, Elias. Você está livre para sair e viver uma nova vida. Mas Elias olhou para ele com desconfiança, com descrença e disse: Isso não pode ser verdade. Essas correntes sempre me seguraram e eu tentei tantas vezes me libertar, mas não é possível. É impossível eu sair daqui, porque eu estou acorrentado há tanto tempo. Mas o homem sorriu e respondeu: Não depende da sua força, Elias. Eu já fiz o que você não podia fazer. Olhe para seus pés. E quando Elias olhou, percebeu que os grilhões estavam abertos, pendendo frouxos, mas em sua mente, Elias, ele continuava preso. Não porque as correntes tinham poder, mas porque ele acreditava que as correntes ainda estavam firmes. A liberdade era dele, mas ele precisava dar o primeiro passo. Então, com coragem, Elias levantou-se e deu um passo para fora da cela.
Ele sentiu o chão sob os pés, o vento sobre o seu rosto, e lágrimas correram por seu rosto. E ele estava finalmente livre. O que nós aprendemos aqui com essa história, meus irmãos? Essa história quer nos ensinar algo maravilhoso para nós. Por quê? Porque é um retrato de como o pecado muitas vezes age em nossas vidas. Em Cristo as correntes do pecado foram quebradas. A palavra de Deus nos lembra que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça, lá em Romanos 6,14. Porém, muitas vezes permanecemos em nossas celas, acreditando que o pecado ainda tem poder sobre nós. A verdade, sabe qual que é? Que em Cristo somos novas criaturas, aleluia. E o poder do pecado foi vencido pela cruz. Não precisamos mais crer, naquilo que está prendendo a gente, mas precisamos crer na vitória e viver à luz dessa liberdade. Aleluia. Se você está em Cristo Jesus, as correntes já foram quebradas, meus irmãos. Então, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Saia dessa cela, saia da escravidão, caminhe na liberdade que Jesus conquistou para você. Por quê? Porque a luta às vezes vai ser grande, mas se você está livre, fale não para aquilo que te aprisionava. Fale não para aquilo que te prendia, porque Jesus pagou o preço da sua redenção, da minha redenção. Então, assim como aquele homem Elias estava preso, e aquele certo homem veio e pagou o preço do resgate daquele Elias, assim Jesus paga o resgate da nossa vida também ali na cruz do Calvário. E nós somos livres, livres para viver a nossa vida em comunhão com Deus. Olha o que diz aí em Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14. A palavra de Deus, ela diz assim para nós, irmãos: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Aleluia. Você pode dar um amém, glória a Deus por essa palavra aqui. Você pode estar glorificando a Deus por essa palavra, uma palavra maravilhosa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que pode medir o sucesso da sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você faz, com aquilo que você possui. Se você deseja medir o sucesso da sua vida, deve se perguntar primeiro: eu tenho cumprido os propósitos de Deus para qual Ele me criou? Eu tenho cumprido realmente os propósitos de Deus? Para responder essa pergunta, é necessário saber quais são esses propósitos que o nosso Senhor ele deixou para nós. E quais são esses propósitos que todo ser humano ele devia seguir. Quais são esses propósitos, irmãos? Porque uma vida bem-sucedida, muitas vezes, não se mede por fatores como prazer, popularidade, bens, poder ou posição social, mas por ter servido a um propósito. E qual que é o propósito que todo ser humano deveria seguir? É interessante porque a primeira coisa, irmãos, do propósito, qual que é? Deus quer que você conheça Ele e o ame de verdade. Isso chama-se adoração. O segundo propósito é que Ele quer que você pertença à família divina, à família da fé. E o que nós entendemos com isso? Que é necessária a comunhão. Terceiro ponto importante que Deus quer, Ele tem um propósito para você, é que o Senhor, Ele quer que você cresça espiritualmente para se tornar mais semelhante a Jesus. Ou seja, santifique-se, santifique a sua vida. Quarto lugar, irmãos, que é interessante o propósito que Deus tem para mim e para você. Ele quer que você sirva Ele servindo aos outros. Você pode pensar que você não pode servir a Deus porque Ele não está aqui em carne e osso. Mas você pode servi-lo sim, por meio do serviço que presta àqueles que estão à sua volta. Isso chama-se ministério. E por fim, Ele quer que você seja uma testemunha dele. Conte aos outros, meus irmãos, as boas novas da salvação. Sê tu uma bênção, como Ele disse para Abraão. Portanto, Deus deseja que você conheça Ele, cresça nele,
pertença a Ele, sirva a Ele, testemunhe dele e compartilhe com os demais sobre Ele. Isso é o que Deus pede para nós. Se ignorar esses 5 propósitos, o que vai acontecer? Não vai ter uma direção clara e perderá a razão pela qual Deus criou você. Então você apenas existirá e passará pela vida à deriva. Então, no entanto, Deus deseja algo mais para mim e para você. Ele nos criou para cumprir esse propósito eterno, que nunca vai mudar. Nós vemos aqui 5 pontos que funcionam como uma âncora, irmão, em tempos difíceis. Quando tudo parece que está perdido, quando tudo está incerto ao nosso redor, o que acontece? Nós vemos que ele mostra para nós o propósito. Então, assim como Elias, aquele homem que eu falei para você aqui naquela história, que estava preso, acorrentado, ali ele é escravo durante toda a vida, e agora veio um homem e pagou o preço do resgate. Jesus veio e pagou o preço do resgate por mim e por você, para que nós pudéssemos cumprir o propósito dele. Mas aqui no verso 11 do capítulo 6 de Romanos, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como você tem considerado a sua vida a partir do momento que você ouviu o Evangelho da salvação? Como você tem se considerado a partir do momento que Jesus falou que na cruz ele levou os seus pecados? Como você tem se considerado a partir do momento que ele falou para você, você está livre, você pode agora andar livremente? Como você tem se considerado? Você se considera vivo para o mundo ou vivo para Deus? Se você está vivo para o mundo, você está morto para Deus, você continua acorrentado e ainda está preso numa cela chamada pecado. Mas se você está vivo para Deus, você está morto para o mundo. Então, você está livre para caminhar a sua vida e andar com a liberdade com Ele e com a liberdade com que Ele vos libertou. Então diz o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Portanto, o primeiro passo, você foi livre, você está vivo para Deus, aleluia, e morto para o pecado. Mas se você está morto para o pecado, quem é que reina na sua vida? É o pecado? De maneira nenhuma. A partir de agora, ele diz, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. Sabe por quê? Porque você está livre, meu irmão. Você está livre porque eu te liberto do vício, eu te liberto da prostituição, eu te liberto da mentira, eu te liberto do pecado. Então não reine, portanto, mais o pecado, porque aquele que reina é Senhor da sua vida. Então você tem que falar não para o pecado. Você tem que falar não para a mentira, para o engano, para os manjares de Satanás. E agora você obedece a quem? A Deus. Portanto, não reine o pecado sobre a sua vida, sobre o seu corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Obedeça ao Senhor, porque Ele te libertou, porque Ele te resgatou e Ele te deu a plena liberdade. E essa liberdade vai te conduzir até a eternidade para morar com o Senhor. Aleluia. Verso 13, ele diz, nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia, que palavra forte é essa, meus irmãos. Então, nem tão pouco apresente os vossos membros, a sua vida, o seu corpo, ao pecado, por instrumento de iniquidade. O seu corpo agora é um templo santo, habitação de Deus, um templo onde o Espírito Santo de Deus habita, e esse Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele é o selo da aliança a qual Jesus fez comigo e com você. Então ele está falando, não apresente o teu corpo ao pecado por instrumento de iniquidade. Instrumento de iniquidade é quando você sabe que você foi liberto, que Jesus pagou o preço por você na cruz do Calvário. Ele te deu a redenção, o resgate foi pago ali na cruz para te dar vida eterna, te dar salvação. E você insiste em ficar fazendo do teu corpo aquilo que você deseja. Sendo que agora você tem que, antes de fazer algo com o seu corpo, você perguntar a Deus, Senhor, isso é do agrado do Senhor? Isso está agradando ao Senhor? Então, antes de fazer algo na sua vida, pergunte a Deus se isso agrada a Ele. E como que você vai ter essa resposta? Olhando para a palavra dele. Ela vai te dar a resposta. Mas não apresentei o teu corpo
por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Apresente a Deus como vivo dentre os mortos. O mundo é um grande cemitério. Tem pessoas andando por aí como zumbis, que estão presos, acorrentados em seus pecados, e elas ainda não nasceram, elas não viveram de novo. Por quê? Porque não aceitaram o Cristo. Então o mundo é esse grande cemitério. Mas apresentai-vos como vivos dentre os mortos, porque você foi agora liberto. Você está realmente revivendo para uma nova vida. E os vossos membros não sejam para o pecado, mas seja para instrumento de justiça. A sua conduta, ela vai mostrar realmente se você está livre ou não. A pessoa livre é aquela uma que pode todas as coisas sem se contaminar com o peso do pecado. A pessoa livre é aquela pessoa que realmente ela pode olhar a toda a sua volta e falar: eu não vou me contaminar com isso porque agora eu sirvo ao Senhor Jesus. A pessoa livre é aquela pessoa que pode falar assim: ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa livre é aquela que fala todas as coisas me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma daquelas coisas que contaminam o coração. Aleluia, essa é a pessoa livre de verdade. A pessoa livre é aquela pessoa que tem o controle da situação. É aquela pessoa que sabe dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Essa é a verdadeira pessoa que é livre. A pessoa que estava acorrentado, estava preso numa cela fria do pecado e agora ela foi liberta. Esse é o sinal e a característica de uma pessoa livre. Mas ele diz aqui, no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, por esse versículo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, o pecado não terá mais domínio sobre você. Por quê? Porque agora você entendeu que você foi liberto pelo sangue precioso de Jesus. As correntes foram quebradas, você foi tirado de uma cela fria de pecado e agora não vive mais você, mas Cristo vive em você. E agora o pecado não tem domínio sobre vós. Isso é forte, né, irmão? Mas como assim, irmão Eduardo, o pecado não tem domínio sobre vós? Então quer dizer que eu não tenho mais desejo pecaminoso? Tem sim, nós temos desejo pecaminoso. Mas aí eu sei o preço que o meu Redentor pagou na cruz do Calvário. Eu sei de onde ele me tirou e agora eu posso falar não para aquilo que antes me dominava. Eu posso falar não para aquela corrente que me aprisionava e falar: eu não quero mais você. Agora você foi quebrada, você foi tirada da minha vida e eu não quero mais estar acorrentado com você não, pecado. Então, a partir do momento que nós temos a consciência da libertação, da liberdade com que Cristo nos libertou, nós temos a oportunidade agora de falar não para aquilo que antes nos aprisionava. O pecado não tem domínio sobre vós. Ele não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque eu tenho agora o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito me garante o quê? Me garante que eu tenho ali o autocontrole. Que eu tenho o autocontrole da minha vida agora. Eu controlo a minha vida pela bússola do Senhor. Eu controlo a minha vida pela palavra do Senhor. Eu controlo a minha vida baseado naquilo que o Senhor me diz pela tua palavra. Então, a partir de agora, você está livre. Mas livre para servir ao outro Senhor, que é o Senhor verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Você antes servia ao pecado, agora você pode servir ao Senhor Jesus. E servir a Ele é sim verdadeiramente ser livre. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade não é uma informação, meus irmãos. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. Pois vocês não estáis mais debaixo da lei. Por que você não está mais debaixo da lei? A lei do pecado. A lei, ela está ali pesando sobre nós. Por quê? Quando falamos de lei, nós temos que pensar que a antiga aliança aqui da palavra de Deus, havia a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela apontava que nós éramos pecadores. Ela aponta o quanto nós éramos pecadores e a lei, ela condena o pecado. A lei, ela condena aquilo que desagrada a Deus.
A lei, ela está mostrando para nós que nós precisamos de um libertador. Ela está apontando para Jesus, essa lei. Quando você olha para a antiga aliança aqui no Velho Testamento da Bíblia, você pode ter em mente que essa lei aponta para o libertador. Aponta para aquele que realmente te trouxe a graça divina, o favor imerecido. E essa pessoa chama-se Jesus. Aleluia. Então você não está mais debaixo da lei do pecado, você não está mais debaixo da lei que te condenava, porque Jesus te resgatou com o preço de sangue na cruz do Calvário, e agora você está debaixo da graça. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. A graça e a verdade vieram. Então a graça é uma pessoa e ela se manifesta nessa pessoa que chama-se Jesus. A verdade é uma pessoa e a verdade se manifesta na pessoa de Jesus. Então nós estamos debaixo da graça e não mais estamos debaixo da lei do pecado. Jesus te liberta nessa manhã. Se você ainda não teve forças para se libertar, você realmente está tentando por seus próprios esforços. E se eu falar para você que você não consegue, meu irmão, se libertar pelos seus próprios esforços. Você muitas vezes está tentando largar do cigarro, largar do vício, largar da prostituição, largar da mentira, e você está tentando fazer isso por seus próprios esforços. Você pode até conseguir fazer alguma coisa, né, por um período, mas se você não deixar o Senhor reinar na sua vida, você vai continuar sendo escravo. Infelizmente eu tenho que dizer isso para você. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Mas é preciso você agora andar passos. Jesus já quebrou a corrente, meus irmãos. Ele quebra a corrente, ele tira de você a condenação do pecado, né? Então, às vezes você não reconhece ele como Senhor e está tentando tirar aquilo que está te prendendo. Você não vai conseguir, porque aquele homem que eu contei na história, o Elias, ele muitas vezes ele tentou arrancar as correntes, mas ele não conseguia. Mas a partir do momento que aquele varão de branco chegou até ele e falou assim: Elias, você está livre, Elias. Você está livre. Olhe para os seus pés, as correntes foram quebradas. E aí, mesmo assim, ele continuava com a consciência que estava preso. Mas a partir do momento que Elias viu que estava livre, ele começou a dar os primeiros passos. E ele foi se distanciando daquilo que o prendia, ele foi distanciando das correntes que o aprisionava, ele foi se distanciando da cela que o cercava, e ele foi caminhando e ele teve a liberdade. Então, para você se libertar daquele vício que tanto aí te aprisiona muitas vezes, você precisa deixar essas correntes, irmão. Você precisa olhar para as correntes que estão quebradas na sua vida e falar: eu já estou livre, agora eu posso caminhar. Quanto mais longe das correntes você estiver, mais forte você vai ficar e menos desejo você vai ter de voltar ali para aquele lugar. Então, que você possa estar nessa manhã refletindo sobre essas correntes quebradas que Jesus quebrou, você está livre para vencer os vícios, mas não por você mesmo. Se você tentar sozinho, você não consegue. Se você ficar tentando sair da corrente do pecado sozinho, você vai quebrar a cara, porque as correntes do pecado são muito fortes. Mas Jesus te libertou, né? E nessa manhã ele quer ver você caminhar. Caminhar com ele, servindo a ele, amando a ele, testemunhando dele, fazendo aquilo que ele pediu, amar uns aos outros, e que você seja livre, meus irmãos. Livre para adorar, livre para viver realmente uma vida com Jesus. Então, que você seja liberto nessa manhã de tudo aquilo que te aprisiona. Por quê? Porque Jesus já quebrou as correntes, já te tirou da cela. Na verdade, já quebrou as correntes, está pedindo para você sair da cela. Sai dessa cela fria e anda com ele. Porque o teu pecado, ele está perdoado ali em Cristo Jesus. E o pecado não terá domínio mais sobre vós. Por quê? Porque agora você caminha com ele. O teu desejo, né, é para o Senhor. Vai vir vontade de pecar? Lógico que vai. Vai vir vontade de voltar a fumar? Vai vir vontade de voltar a fumar. Vai vir vontade de voltar a beber? Vai sim vir vontade de voltar a beber. Mas agora você olha para as correntes estão quebradas, meus irmãos. E agora eu falo: não, eu estou livre. Agora eu não vou ficar preso nem sair mais não. Por quê? Porque Jesus me libertou. Agora eu posso caminhar livremente. E eu não preciso mais daquelas coisas. Por quê? Porque eu estou livre e agora eu sou um verdadeiro adorador. Aleluia. Amém ou não amém, meus irmãos?
Amém, é claro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também a Mari Bianchi também, a Meire Bianchi, né? Deus abençoe também a Meire, os irmãos estão ouvindo aí. Um grande abraço a todos. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor meu Deus, que o Senhor nos traz essa manhã. Que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando cada irmão que está acompanhando essa programação, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, mostrou para nós nessa manhã, ó Pai, que o Senhor quebrou as correntes do pecado que nos aprisionava. O Senhor quebrou as correntes que estavam aprisionando a gente no pecado, Senhor Jesus. E o Senhor pede para nós olharmos para os nossos pés e caminharmos fora dessa cela fria, Senhor, meu Deus, que aprisionava a nossa vida. Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Pai, se tem alguém aqui ouvindo essa programação, ó Pai, que ainda está preso, ó Pai, no pecado, ó Pai, que está acorrentado, está numa cela fria, ó Pai, e não acha mais saída. Muitas vezes essa pessoa já tentou, meu Deus, se libertar por sua própria força, meu Deus, mas não conseguiu. Mas hoje o Senhor Jesus está visitando essa pessoa, eu sei. Que o Senhor possa estar ali, meu Deus, mostrando para ela que a corrente foi quebrada, porque o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário da nossa redenção, Senhor. E assim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar operando, Pai, nessas vidas que ainda estão, meu Deus, lutando contra, meu Deus, essa corrente que está aprisionando ela, mas que elas possam entender que o Senhor pagou o preço e que agora está livre para dar passos e caminhar rumo à liberdade. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha estender as tuas mãos poderosas, ó Pai, porque nós não apresentamos mais o nosso membro, meu Deus, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentamos ao Senhor, meu Deus, como vivo dentre os mortos. E os nossos membros nós apresentamos como instrumento de justiça em tuas mãos, Senhor Jesus. Portanto, o pecado não reine mais sobre as nossas vidas. Portanto, nós sabemos que agora o pecado não pode reinar nas nossas vidas, porque o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a qual nos libertou do preço do pecado, da escravidão do pecado. Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai abençoando, Pai. E que se há alguém, meu Deus, nesse momento que está aprisionado, Papai, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo que essa pessoa está sendo liberta agora, Pai. Que essa pessoa está sendo liberta agora, porque agora o Senhor está aí nesse momento falando para ela que as correntes foram quebradas, que agora ela tem que caminhar, ela está livre para andar e caminhar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, que assim seja feito, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Agora nós temos que considerar a nossa vida como vivos para o Senhor e mortos para o mundo, ó Pai. Então que assim seja em nossa vida todos os dias, para que possamos viver a liberdade com que o Senhor nos libertou. Pai querido, abençoa a minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos. Abençoa, meu Deus, as famílias da minha esposa, meus familiares também. Abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar seja abençoado por Ti nesse momento, ó Pai. E assim eu entrego esse clamor, essa oração, e que o Senhor seja sempre o nosso Rei. Nós olhamos sempre para o Senhor e que o Senhor fique conosco todos os dias. E que esse dia seja abençoado, ó Pai, na vida de cada um. E que nós possamos andar livremente com a cabeça erguida e falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim agora. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo na minha vida, Senhor. Que nós possamos dizer isso. E que assim seja feito, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Um grande abraço aqui do irmão Du. E que vocês possam estar aí ligadinho, meio-dia tem a programação para vocês aí. A hora do estudo bíblico com o doutor e professor Lehmann Strauss. E hoje à noite, às 21h30, estaremos com vocês aí no programa Vivendo pela Fé. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.